Palácio do Planalto bloqueou temporariamente o repasse de emendas de comissão a deputados e senadores. Segundo interlocutores da Secretaria de Relações Institucionais, a SRI de Alexandre Padilha, ninguém recebe nenhum valor até que o Congresso e o governo entrem em um acordo sobre o destino do veto dos 5,6 bilhões de reais, dado pelo presidente da República quando sancionou a lei orçamentária anual. A Larissa Rodrigues é a dona dessa informação. Lari, conta pra gente como é que tá então essa discussão. Foi uma trava, pelo que eu entendi da sua apuração, imposta pela SRI de Alexandre Padilha, até que o Congresso, então, consiga chegar a um meio termo. É isso, Larissa, sobre o veto presidencial? O que mais está em jogo? Isso não estressa ainda mais uma relação que já está suficientemente estressada? Foi mais ou menos o que eu ouvi ali, em especial de parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, né? Essa comissão formada por senadores e deputados, responsável por discutir em muitos detalhes essas emendas. E o interessante, Tainá, é porque as emendas de comissão teve esse bloqueio de 5,6, mas, para além disso, já há uma previsão de pagamento, fora o veto, de 11 bilhões de reais em 2024 dessas emendas de comissão. Então, o que esses parlamentares estão reclamando? Vocês não estão pagando nem aqueles 11 bilhões que já tem previsão orçamentária, que já tem de onde tirar. Como que depois vai pagar, se fechar um acordo, mais bilhões entre esses 5,6? Qual que é a sinalização que a gente está tendo agora, se nem os obrigatórios, entre aspas, dos 11 bilhões foram pagos? Lembrando que está em jogo mais 5,6, a gente trouxe, né, Tainá, nos últimos dias que eles estão tentando, quem sabe, liberar 3. Então, se liberar 3 bilhões de reais para essas emendas de comissão, mais os outros 11 bilhões já previsíveis, serão pelo menos 14 bilhões de reais de emenda de comissão previsto o pagamento em 2024. Esse tipo de emenda, ele não tem um pagamento obrigatório, diferente de outras emendas que a gente sempre fala. Então, o Palácio do Planalto paga quando quer. E aí, para o Congresso Nacional, essa é uma sinalização muito ruim. Se não pagou nem aqueles 11 bilhões que tem de onde tirar e não tem a obrigação de pagar, o acordo nunca será cumprido, independente do que for esse acordo. Eu estava aqui tendo acesso a alguns documentos, olhando no sistema, dos 11 bilhões, se pagou apenas, pagou mesmo, caiu ali no caixa das prefeituras, 137 milhões. Dá pouco mais de 1% do que há de expectativa de pagamento. Para encerrar, é importante dizer, do lado do governo, o argumento é que, vamos esperar para saber qual que é o montante total antes de eu começar a pagar. Do lado do Congresso, em especial partidos de centro, há um entendimento de que se o governo não pagou nada do que era previsto inicialmente, que dirá o restante depois do acordo. Dá para a gente encerrar dizendo que isso é uma sinalização e acaba elevando o ânimo para a derrubada do veto, para não fechar acordo, em vez de ser só mais 3 bilhões, para ser os 5,6 bilhões previstos inicialmente. Eu senti a temperatura mudar também, viu, Lari? Da semana passada para cá, antes até dessa crise de Arthur Lira, né, da cúpula da Câmara com o Planalto, havia uma certa concordância dos líderes de que, sim, esses 3 bi poderiam ser acatados numa negociação com o governo federal. Mas o que a Lari traz para a gente agora é que o Planalto, e na figura do responsável, né, daquele que tem nas costas, né, o ônus dessa crise, que é o Alexandre Padilha, decide dobrar a aposta com o Congresso. E aí o mau humor do Arthur Lira, que vem, né, desde a semana passada, pode ter um impacto, então, nos líderes também. Porque quando a gente fala de emenda, dinheiro para distribuir as bases em período eleitoral, Larissa, isso pode resvelar também no que os líderes vão fazer em relação ao veto presidencial. Veto, né, Lari, que é bom a gente lembrar, será apreciado na próxima quarta-feira, mas tudo pode mudar com a entrada do presidente da República em campo, conversando diretamente com os presidentes das duas casas. Obrigada pela apuração, super interessante para a gente deixar no radar. Larissa Rodrigues.